ser proclamado, Pai, nesta nação. É em nome de Jesus. Os que creem, concordam com essa palavra, digam amém, glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, ainda bem que ninguém fez assim, né? Senão a gente ia brincar vivo, morto. Aproveitando que você está de pé, um ensejo, quero lhe convidar para ler a palavra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, no seu capítulo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, no seu capítulo 22. Deus colocou essa palavra no meu coração. E hoje pela manhã, conversando ali com o pastor James, Deus confirmou esta palavra. Falou ela de um modo mais diferente, mais forte, mais ímpar, mais singular. Eu falei, pronto, é essa palavra que Deus tem para liberar sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Achou, diz amém. Lucas 22, versículo 39 ao versículo de número 45. Ouçam amém? Amém. Diga para o frio assim, vai embora. Tem uma presença gostosa de Jesus aqui, irmãos, que aquece qualquer frio. Oh, glória. Na minha tradução diz assim: como de costume, Jesus foi para um monte, ou foi para o Monte das Oliveiras. Obrigado. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua eterna palavra, te louvamos por esse ambiente que o Senhor nos proporciona nessa noite. Um ambiente onde a tua presença ela está, ela é real, ela é palpável. Um ambiente propício para que curas possam acontecer, para que salvação possa acontecer, um ambiente propício onde o Senhor possa falar de um modo singular, poderoso, ao coração da tua noiva, ao coração da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco através da tua eterna palavra, nos oriente, Senhor Deus, nos exorte, Pai, que a gente possa sair daqui, Senhor Deus, a passos firmes, caminhando debaixo do direcionamento que o Senhor irá liberar sobre os nossos corações. É no nome, pelo sangue de Jesus, que nós oramos e cremos naquilo que o Senhor já fez, naquilo que ainda o Senhor irá fazer, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém? Pode se assentar, meu querido. Os discípulos estavam vivendo momentos em que as suas emoções, podemos assim falar, estavam afloradas. Após um último jantar, a última ceia com Cristo, após Jesus nessa ceia ter revelado quem iria o trair, Jesus ele pega os seus discípulos após ceiar e vai para um lugar que costumeiramente ele se retirava quando ia a Jerusalém. Ele vai para o Monte das Oliveiras. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 26, um texto paralelo a esse, vai dizer de modo mais específico que Jesus, ao subir ao Monte das Oliveiras, ele toma consigo 3 dos seus discípulos do seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, e se afasta cerca de um tiro de pedra para orar em um lugar, em um jardim ou em um horto chamado Getsemane.
E é preciso chamar a sua atenção para o significado do nome desse jardim. Getsemane no aramaico significa prensa de óleo. Jesus naquela noite, ele seria submetido, ele seria colocado em uma verdadeira prensa. Por que não dizer que a oliveira verdadeira, o nosso Senhor Jesus, naquela noite ele seria prensado, ele seria angustiado, ele seria moído, ele seria colocado sob pressão naquele horto, naquele lugar chamado prensa de óleo. E por que não dizer que eu e você, em nossas vidas, em nosso dia a dia, somos postos em um Getsemane existencial. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Suportando o meu Getsemane. Há dias em que eu e você enfrentamos determinadas pressões ou angústias que parece que a gente não vai conseguir suportar. Momento em que eu e você, parece que a nossa vida é colocada em uma prensa, pastor G. E parece que nós estamos sendo moídos, prensados. Dizem que você acorda pela manhã e você não quer se levantar da sua cama. Dizem que você está trabalhando em seu trabalho e lágrimas começam a aparecer no canto dos teus olhos. E você começa a dizer como o salmista no Salmo 42: por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Dizem que você não quer falar com ninguém, você não tem palavras para orar. Dizem que você está se sentindo tão mal, que não existe nenhum lugar para você que é bom o suficiente para trazer alento ao seu coração. Dizem que você começa a olhar para o céu e diz: Senhor, por que eu estou passando por esse momento de tamanha angústia? E às vezes, na verdade, você nem sabe o porquê você está se angustiando. E você começa a perguntar: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? E você não entende que na verdade a sua vida naquele momento está sendo posta em uma grande prensa, onde você está sendo prensado, e você não entende que atribuir essa prensa a Satanás, ao inferno, e não compreende que essa prensa, quem está te submetendo, quem está te colocando não é o inferno, não é Satanás, é o próprio Deus colocando você nessa prensa, para que você suporte o processo, a fim de que você viva o propósito. A palavra que eu tenho de encorajamento para você nessa noite é: talvez eu estou pregando para pessoas aqui que esse mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2026, está sendo um início de ano muito difícil. Você tem sido colocado em uma verdadeira prensa. Você não está entendendo nada. A palavra que eu tenho de encorajamento para você nessa noite é: suporte esse Getsemane. Quem te colocou nessa prensa, Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe o quanto você é capaz de suportar. Entenda, quanto mais a prensa ela imprensa as azeitonas, mais azeite sai delas. Quanto mais você é prensado nessa prensa, quanto mais você é esmagado, mais unção, mais graça, mais favor de Deus é derramado sobre a sua vida. Apenas suporte esse Getsemane. Não desista. Aguente firme. Se você puder, olha para esse irmão que está perto de você e diga para ele: não desista no meio desse Getsemane. Olha em nome de Jesus e diga para ele: não desista no meio desse Getsemane. Quem te plantou nesse Getsemane, nessa prensa, foi Deus. E se Deus te colocou nessa prensa, Ele sabe até onde você aguenta. Se permita viver o processo para você alcançar o propósito em nome de Jesus. Suporte. Jesus é colocado naquela prensa.
poucas pessoas entendem o que Jesus ele vive no Getsemane, Vitor. É exatamente tudo aquilo antecipadamente que ele iria viver na crucifixão ou na sua crucificação. E por isso que na crucificação ele não abre a boca para nada. Como Isaías diz, como um cordeiro mudo, ele é levado ao matadouro, porque no Getsemane ele sofre todas as dores, o cálice da ira de Deus recai sobre ele, o prensa de modo sobrenatural. Ele agora está sob angústia. E a pergunta que eu faço, olhando para este texto, é como suportar o nosso Getsemane? Como suportar aqueles dias de angústia que parece que não vão ter fim? Como suportar aqueles dias que tem um nó na sua garganta e não existe palavras em sua boca? Como suportar aquele Getsemane em que você tem vontade de desistir de tudo e parece que o seu corpo foi todo afrouxado? Como suportar esse Getsemane? E ao olhar para a vida de Cristo nesse texto, eu aprendo algumas verdades de como suportar o meu Getsemane. A primeira verdade que esse texto aponta para mim e para a sua vida é: eu só posso suportar o meu Getsemane se eu for capaz de orar. Repita comigo: eu preciso orar. Entenda, amado. E talvez você pode me devolver a pergunta ou a palavra que eu lancei: como orar se no Getsemane eu não tenho palavras na minha boca? Como orar se no meu Getsemane que eu estou enfrentando eu não consigo falar nada com Deus? Tem momentos em que não vai existir palavras nos meus lábios, então eu vou precisar orar com a minha alma. Vou repetir porque eu senti o favor de Deus aqui. Tem momentos em que não vai existir palavras em meus lábios, e vai ser nesses momentos em que eu vou precisar orar com a minha alma. Pastor Romeci, como que eu consigo orar com a minha alma? É aquele momento em que você ajoelha e não tem palavras na sua boca, e você permite que os sentimentos que estão gritando dentro de você fale para Deus no seu íntimo do silêncio tudo aquilo que a sua boca não consegue reverberar aos ouvidos do Senhor. Você permite a sua alma falar. Você permite os seus sentimentos gritarem dentro de você. E sabe em que momento isso acontece na palavra ou na Bíblia Sagrada? No livro de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 12 e 13, que Ana estava tremendamente angustiada, e você conhece a história. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Penina usava aquilo como arma de acusação contra Ana. Ana não conseguia gerar, e por isso Ana estava muito decepcionada. Ela se lança aos pés do Senhor, e no versículo 12 e 13 diz que ela não tinha palavras. Ela só balbuciava diante do Senhor aquilo que os sentimentos gritavam dentro dela. Ouça-me. Permita a sua alma falar com Deus quando não existe palavras na sua boca. Permita a sua alma falar com Deus quando não existe palavras na sua boca. Somente assim você vai ser capaz de suportar o seu Getsemane. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas, e Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. Sabe o que é isso, amado? Quando não existe palavras em minha boca para orar, e eu permito a minha alma gritar, o Espírito Santo pega aquela lágrima que está descendo os meus olhos e diz: Pai, ele está passando pelo Getsemane, ele não está conseguindo falar, Pai, mas tudo que ele quer é que ele venha vencer esse Getsemane, que ele venha sair desse momento, que ele venha superar essa angústia. Sabe aquele momento que você ajoelha para orar, e a lágrima começa a descer nos seus olhos, e um grande pranto começa a existir, mas não tem palavras? O Espírito Santo pega todas aquelas lágrimas, e com gemidos inexplicáveis, inenarráveis, na presença de Deus, Ele começa a expressar tudo aquilo que a sua alma gostaria de gritar para Ele ouvir. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que estão vivendo o seu Getsemane.
permita a sua alma falar, permita o Espírito Santo que está presente nesse ambiente, ouça um glória a Deus, ouça um amém. Pegar todo esse sentimento que está gritando dentro de você e levar como incenso suave às narinas de Deus. Permita ao Espírito Santo levar tudo aquilo que está gritando dentro de você até o altar do Senhor. E como costumeiramente eu falo nesse altar, não leve para casa aquilo que você veio derramar no altar de Cristo nessa noite. Deixa tudo no altar dele. Saia daqui dentro de uma nova direção, dentro de uma nova perspectiva. Não leve para casa aquilo que você veio derramar no altar de Cristo. Deus seja louvado. Diga para esse irmão, suporte esse Getsemane. Fala forte, suporte. Aguenta firme. Ore. A oração de Jesus no Getsemane, ela é muito linda. A oração de Jesus no Getsemane, no versículo 42, foi: Pai, se quiseres afastar de mim este cálice, se o Senhor querer afastar de mim este momento, se o Senhor quiser tirar dessa prensa de óleo, me tira. Mas se me tirar dessa prensa de óleo, vai ferir o teu propósito, então não me tira. Cumpra em mim a tua vontade. Vai existir momentos em que a prensa vai estar tão pesada que você vai olhar: Senhor, tudo que eu quero é que você me retire desse lugar. Tudo que eu quero é que você me retire desse momento que eu estou vivendo. Mas você vai entender através do Espírito Santo que esse momento é necessário e você vai fazer igual a Jesus. Se for possível, me tira, mas se me tirar dessa prensa, vai ferir o teu propósito que o Senhor tem para comigo. Então me permita estar nessa prensa, a fim de que a tua vontade seja estabelecida, a fim de que o teu nome seja honrado, a fim de que o Senhor seja glorificado. Então a minha palavra de encorajamento é: ore nesse Getsemane, suporte esse Getsemane em nome de Jesus. Não desista. Segunda coisa que eu preciso fazer para suportar o meu Getsemane: eu preciso ter pessoas para compartilhar aquilo que grita na minha alma. Olha comigo, amado, na Bíblia Sagrada. O versículo 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram, o acompanharam. Um texto sinóptico paralelo a esse, Mateus capítulo 26, 38, diz que ele levou consigo, dentro do seu ciclo de intimidade entre os discípulos da sua trupe de 12, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Foi para esses que ele chegou e disse: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Para de achar que você é capaz de vencer sozinho. Você não é um Superman. Pode até colocar a capa e cuequinha vermelha, mas você não é o Superman. Você não é uma Mulher Maravilha, você não é um superdotado de poderes, você é um ser humano dotado de sentimentos. Você é um ser humano feito de carne e osso. Para de achar que você é capaz de vencer tudo sozinho. Não é. Você tem um líder de GC para você compartilhar o seu Getsemane. Você tem um líder de ministério para você compartilhar o seu Getsemane. Você tem pastores para você compartilhar o seu Getsemane. Não suporte esse Getsemane sozinho. Deus estabeleceu intercessores para andar com você, para você poder rasgar sua alma e dizer: a minha alma está angustiada, eu não estou suportando esse Getsemane, ora comigo. Para de achar que você é capaz de vencer sozinho, meu irmão. Pela misericórdia de Jesus, eu tenho 34 anos de idade. Sei que você olha e diz que tenho mais, mas não tenho. Com 28 anos de idade, eu fui acometido por uma depressão terrível. Eu tomava diazepinos para dormirmos. Eu pregava com base de Rivotril. Acredite nisso.
Eu era pastor da primeira igreja batista de Joaçuba, em Ecoporanga, município do estado do Espírito Santo. O que eu mais gosto de fazer é falar de Jesus, e quando chegava no domingo à noite, para mim aquilo era um tormento. Se eu não tomasse 2 doses de Rivotril, pastor Jaime, eu não conseguia subir no altar. E eu perguntava, Senhor, até quando eu vou suportar esse Getsemane? Teve um dia que eu resolvi chegar para minha esposa, a Raquel, e dizer: Raquel, eu não aguento mais. Eu não consigo mais suportar esse Getsemane. A minha esposa, com a autoridade do céu, ela declarou: hoje foi a última vez que você tomou esse medicamento antes de subir no altar para pregar a palavra. A partir de hoje, eu ministro cura sobre a sua vida. Isso não vai interromper o propósito que Deus tem para você e para nossa casa, para nossa família. Eu declaro cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Entenda, isso é só um momento, isso é só o Getsemane. Deus está te prensando, porque tem um propósito para ser revelado sobre a sua vida, sobre a nossa casa. A partir daquele momento, escute, o psiquiatra que eu ia no município de Mantena, ele falava que não tinha cura, que tinha que aumentar a dose. O psicólogo que eu ia, ele falava que não tinha jeito, eu precisava intensificar as terapias. Mas no dia que a minha esposa lançou aquela palavra, isso vai fazer já alguns anos, eu nunca mais precisei tomar diazepino, eu nunca mais precisei tomar Rivotril para subir no altar para pregar, porque a graça do Senhor me visitou naquela noite. Eu fui curado para a glória e louvor do nome dele. Entendi que todo Getsemane, ele é um processo, ele não é o final da história. Eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Talvez entrou pessoas aqui, eu sinto o favor do Espírito Santo. Entrou pessoas aqui que estão vivendo o seu Getsemane pessoal, existencial. Você está achando que é o final da sua história, que é o final da sua caminhada. Não, só faz parte do processo, ele não é eterno. O final da tua história Deus já estabeleceu. Você é uma serva do Senhor, você é um servo do Senhor, você é um atalaia de Cristo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que Deus quer usar muito ainda nessa terra. Então suporte esse Getsemane. Suporte. Tenha pessoas para você conversar. Abra seu coração. Diga para esse irmão: suporte seu Getsemane. Fala em nome de Jesus. Fala forte: suporte esse Getsemane. Estou sentindo ele aqui, amado. Como suportar meu Getsemane? Entendendo que o diabo quer me derrotar no processo para me impedir de viver o propósito. Olha comigo o versículo 44 de Lucas 22. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. É preciso chamar a sua atenção para a palavra angustiado. O termo angustiado aqui traz a ideia no grego de 2 gladiadores ter sido postos em um areópago para degladiar entre eles. O diabo não queria que Cristo fosse até a cruz. A cruz, para muitos, era derrota, mas para Cristo era triunfo. Era no Getsemane que o diabo usou de todas as suas artimanhas, forças, para tentar impedir que Cristo fosse até a cruz. Mas no momento que eles começaram a degladiar, a lutar, e Cristo orava mais intensamente, o texto sagrado vai nos dizer que Jesus, ele começa a suar gotas de sangue. Parece que Jesus, ele esfregou na cara de Satanás como ele iria vencer. Ele disse para Satanás: olha, você quer me impedir de chegar até a cruz, mas eu quero declarar que eu vou até a cruz, eu vou suportar o Getsemane, e a cruz não será termo de vergonha, mas será termo de triunfo, de glória e de louvor. E é através desse sangue que está sendo suado e derramado nessa terra é que eu vou triunfar. Entenda uma coisa: eu só consigo suportar esse Getsemane que eu estou enfrentando
quando eu entendo que o Getsemane que eu estou enfrentando faz parte de uma grande batalha espiritual. Eu preciso te encorajar. Deus conferiu armas espirituais para você, poderosas para destruir fortalezas e sofismas. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a se apossar dessas ferramentas, dessas armas nessa noite e começar a declarar que Satanás não vai te derrotar no processo, pelo contrário, você vai triunfar no processo para você viver o propósito. Será que você está comigo aqui nessa noite? Será que você está entendendo essa palavra? Em nome de Jesus, se revista de toda a arma de Deus nessa noite. É noite de você triunfar em meio a esse processo para você viver o propósito eterno de Deus. Suporte esse Getsemane. Suporte. O que eu preciso fazer para suportar o meu Getsemane? Eu preciso entender que quando os recursos humanos se acabam, existe recurso do céu para a minha vida. A Bíblia diz no versículo 43 que apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Escute. Jesus chamou os seus discípulos e chamou 3 dos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João fizeram o quê? Dormiram. Eram as pessoas que Jesus mais poderia contar com elas, pastor Di. Mas dormiram. Talvez você está vivendo um Getsemane. E aquelas pessoas que sempre estiveram junto com você, você vai procurar por elas, elas estão dormindo e não podem te oferecer ajuda alguma. Aquelas pessoas que sempre estiveram à roda da sua mesa, mas você está vivendo um Getsemane, e quando você convidar elas para orar com você e suportar o Getsemane com você, quando você procurar elas, elas vão estar dormindo. E não se decepcione, porque esse Getsemane que você está enfrentando é você que tem que suportá-lo e mais ninguém junto com você. Talvez aquelas pessoas que gostavam de sair com você para comer uma pizza, aquelas pessoas que gostavam de sair com você para comer um churras, aquelas pessoas que gostavam de estar em momentos felizes com você, nesse Getsemane que você está passando, quando você mandou uma mensagem ou tentou ligar, ela não te atendeu e nem respondeu a sua mensagem, elas estão dormindo, porque esse Getsemane não é elas que tem que suportar por você, é você que tem que suportá-lo. E você não entende, mas escute. Quando você buscar recurso aqui na terra e não tiver recurso aqui na terra, quando você buscar auxílio aqui na terra e não achar auxílio aqui na terra, Deus vai prover auxílio do céu. Deus vai prover auxílio do céu. Deus vai prover auxílio do céu. Eu preciso reaverbar isso com toda a força, com toda a veemência, com toda a intrepidez. Deus irá prover auxílio do céu, mas desamparado você não vai ficar. Deus vai prover amparo para a sua vida e você vai suportar esse Getsemane. Deus seja louvado. Olha para Elias, amados. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, 5 e 6. Você conhece a história e sabe que Elias tinha acabado de vencer mais de 800 profetas, 400 de Baal, 400 de Azerá, no Monte Carmelo, um altar que ele edificou, orou, Deus mandou fogo. De repente ele ora, Deus manda chuva, a notícia chega até os ouvidos de Jezabel. E Jezabel manda fazer o que com Elias? Matar. Elias é tomado por uma profunda angústia. Ele caminha um caminho de um dia para o deserto, chega de 40 quilômetros no deserto de Betseba. Ele entra debaixo de um pé de zimbro. Aí no versículo 4 diz que debaixo desse pé de zimbro ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados, toma minha vida agora, tira minha vida, me mata, eu não aguento mais esse Getsemane e essa angústia que eu estou enfrentando. A Bíblia diz que após ele fazer essa oração, Elias dorme. Aí vem um anjo do céu, encosta na costela de Elias e diz: Elias, levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Elias levantou e ele viu sobre a sua cabeceira um pão passado sobre as brasas, e em seus pés uma botija de água.
A pergunta é: de onde esse anjo trouxe aquele pão? De onde esse anjo trouxe essa água? Mas auxílio do céu veio para Elias no momento da sua angústia. Eu preciso liberar sobre a sua vida nessa noite. Levanta a tua mão de crente, levanta a tua mão de crente, mão direita, mão profética. Eu preciso profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida neste momento. Eu declaro em nome de Jesus que nesse Getsemane, que talvez você está suportando, vai ter pão para alimentar a tua vida vindo do céu. Vai ter água do céu vindo para descedentar a tua sede. Quem é o pão? A palavra de Deus. Quem é a água? A presença do Espírito Santo. Vai ter auxílio do céu para te alimentar nessa caminhada. Levanta e coma, suporte esse Getsemane, porque longa é a tua jornada, diz o Senhor dos Exércitos. Deus seja louvado. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Suporta esse Getsemane. Fica leve, irmão. Eu quero encerrar esta mensagem citando o Salmo 103, estrofe 14, se não me foge a memória. Se eu estiver enganado, a mídia me corrige. Deus conhece a sua estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe até onde você é capaz de suportar. Ele, mais do que ninguém, conhece as suas qualidades e as suas falhas. Ele conhece as suas fraquezas, mas também conhece as suas virtudes. Ele conhece até onde você é capaz de suportar. Então suporte esse Getsemane. Quanto mais você é prensado, mais graça, mais unção, mais favor tem sido derramado. Da mesma forma que as azeitonas, quando era esmagada na prensa, dela extraía o melhor azeite. Da mesma forma, você, quando está sendo prensado, o Senhor está derramando uma unção nova, uma graça nova. E quando você pensar que você está muito fraco, lembra daquilo que o Senhor disse para Paulo: na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sinto um favor do Espírito Santo aqui. Foi uma palavra rápida, objetiva, que o Senhor liberou no meu coração, queimou no meu coração, e que eu precisava partilhar com você. Eu precisava entregar essa palavra sobre a sua vida essa noite. Eu não sei se você está vivendo esse Getsemane. Eu não sei se você está suportando os dias maus que Paulo fala em Efésios 6:13. Eu não sei como você tem estado, mas eu quero ser um que nesta noite quer orar com você. Quero interceder por você. Quero clamar por sua vida. Se porventura essa palavra moveu o seu coração e você está vivendo esse Getsemane existencial, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar. Eu quero orar junto com você. Como sempre nós falamos aqui, nós somos uma família. E numa família é normal que quando uma pessoa está passando por um momento difícil, tenha amparo, consolo e tenha base para suportar aquele momento. Aqui não é diferente, amado. Nós somos a vossa família. Nós somos um só povo em Cristo Jesus. Você passa por dias maus, eu também passo por dias maus. Você passa pelo seu Getsemane existencial, eu também enfrento as mesmas lutas, às vezes em dimensões diferentes, mas nós passamos as mesmas lutas, as mesmas angústias. Mas uma coisa é certa: nós temos um Deus que sempre está presente conosco. Se essa palavra moveu o seu coração, eu quero orar com você. Eu estou sentindo o Espírito de lhe convidar a orar nesse momento, a orar. Encher essa casa de oração, encher esse lugar de oração.
pastor, eu não quero ir à frente, tá? Pode ficar à vontade em seu lugar, mas eu quero lhe convidar a orar, porque quando o Espírito ele testifica, ele queima no nosso coração, é porque ele está fazendo algo gracioso, é porque ele está fazendo algo lindo, é porque ele está fazendo algo maravilhoso da parte dele, dentro do corpo, dentro da igreja. Aleluia. Quero convidar os intercessores, interceda nesse momento de modo intencional sobre isso. Não permita que esse Getsemane te pregue uma peça dizendo que é tempo de você desistir do seu chamado. Não permite que esse Getsemane te pregue uma peça dizendo: pare agora da sua caminhada cristã, abandone tudo, deixe tudo. Não permita que esse Getsemane te pregue essa peça em nome de Jesus. Não. O convite do Senhor nessa noite é: suporte esse Getsemane, suporte. Se é no seu casamento, suporte esse Getsemane. Se é na criação dos seus filhos, suporte esse Getsemane. Se é no emprego que você está trabalhando, suporte esse Getsemane. Se é em qualquer esfera da sua vida financeira, não sei, em nome de Jesus, suporte esse Getsemane. Em nome de Jesus, a ordem do Senhor não é para ficar ali dando uma de coitado, moribundo, morto. Não, em nome de Jesus, a palavra do Senhor é: suporte esse Getsemane. Faz parte do processo. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero orar. Se você sentir desejo de sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se você querer ficar no mesmo lugar que você está, fique à vontade. Pai, pode cantar. Vamos, aumente o som, aumente o som. Existe uma presença tão gostosa de Jesus aqui. Em meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. Em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te engrandecer, Pai. Porque às vezes não existem palavras em nossa boca para orar, mas a nossa alma, Senhor Deus, nessa noite ela está gritando diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, aquilo que nós às vezes não conseguimos falar ou expressar, Pai, o teu eterno Espírito ele leva até a presença do Pai.
Pai, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, diz que os incensos que estavam no altar perante o teu trono são a oração dos santos. Não existe oração bonita, oração feia, não existe oração grande, oração pequena. Toda oração, ela se aproxima do Senhor em teu altar, como um incenso suave em tuas narinas. Pai, a tua igreja nessa noite, ela está, Senhor Deus, orando. Pai, esses teus servos que vieram aqui à frente, essa tua serva que veio aqui à frente, esse teu servo em especial que veio aqui à frente, em nome de Jesus. Eu não sei o Getsemane existencial que eles estão passando, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor nessa noite está enviando auxílio do céu, que o Senhor nessa noite está enviando auxílio do céu, que o Senhor nessa noite está enviando auxílio do céu para a vida deste servo e dessa serva, Pai. Pai, em nome de Jesus, esse Getsemane que talvez este irmão, essa irmã está enfrentando, que o angustia, Pai, que o deixa tão mal, tão para baixo, que às vezes ele pensa em abandonar, em deixar tudo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça ele entender que o Getsemane faz parte de um processo. Pai, em meio ao processo, Pai, nós não podemos limitar, se nós achando que ali iremos morrer, mas precisamos crer com toda a nossa força que o Senhor é um Deus que conhece a nossa estrutura, e o Senhor sabe exatamente até onde nós somos capazes de suportar. Pai, em nome de Jesus, nos encoraje, nos fortaleça, nos dê força para suportar, Senhor Deus, o Getsemane que às vezes se apresenta diante dos nossos olhos. Pai, às vezes nós queremos sair desta prensa que nos aperta, mas se sair dessa prensa, Senhor Deus, fere o teu propósito. Então, por favor, nos permita estar nela, a fim de que o teu nome seja honrado, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que o Senhor seja honrado. Todavia, não seja como nós queremos, mas seja feito conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu eterno propósito e soberano poder. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Ah, amado, eu sinto um favor do Espírito Santo aqui tão grande. Eu sinto um favor do Espírito Santo aqui tão grande. Oh, Espírito Santo, vai de encontro a este irmão, vai de encontro a essa irmã. Que ele saia daqui, Pai, diferente. Que ele saia daqui diferente. Que ele saia daqui sentindo, Deus, que ele não está caminhando sozinho. Que existe um Deus que é poderoso, que é fiel. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do teu altar, diante do Senhor. Pai, vai viver, amado, a melhor semana da sua vida. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito repouse sobre a sua vida, a sua casa, em nome e pelo sangue de Jesus. Não saia daqui sem abraçar 1, 2 ou 3 irmãos, para a glória, louvor do nome de Jesus.